Gustavo, mas como é que é hoje o que é um plano de investimento hoje? Porque eu imagino que quando você fez a capa ali da Você SA, e você falou que estava seguindo o seu plano, imagino que você tinha uma parcela interessante de bolsa e a bolsa subiu muito e ajudou bastante ali, você já tinha uma renda como professor de pós-graduação. Então, assim, não tô tirando mérito, só tô dizendo que assim, teve Sim, um sim. fator ali que ajudou muito. Hoje, a gente vê que o mercado de ações, né, embora 2025 está indo bem, não tem sido o melhor investimento, o CDI costuma Esse tá sendo... sentimento é importante, hein? O que não é bom, normalmente é a melhor Não, oportunidade. eu Nós tô sabemos disso. compradaço, Gustavo. Eu tô O que eu curiosíssimo, torço... acompanhando muito de perto o mercado de fundos imobiliários, né? A Então, bolsa brasileira subvalorizada. mas queria que você falasse um pouco disso. O que é hoje um planejamento para quem quer ficar... É que hoje talvez o milionário, não sei se é o... Se a gente ajustar a inflação, talvez seja um pouquinho mais de... Bem mais de 1 milhão, enfim. Bem mais, bem mais. Mas o que é hoje um planejamento quando alguém vem te procurar? Igual a jornalista te perguntou, pô, você acredita nisso mesmo, em 2005? Se alguém te perguntasse hoje, 20 anos depois, você acredita que esse plano dá certo? Qual que é o plano que dá certo? Salomão, de maneira bem simplista, planejamento é uma engenharia reversa. Imagina um atleta que quer chegar na Olimpíada. Esse atleta não vai torcer para no dia que ele for tentar o índice dar sorte, né? Tem que ser um dia inspirado. Esse cara está treinando há 4 a 8 anos. Se ele não tá, ele não vai para a Olimpíada. Então, tudo que ele fez nos últimos anos de nutrição, de exercício, de sono adequado, de alongamento, de preparação muscular, tudo isso vai dizer se ele vai ou não para a Olimpíada. E talvez tenha que torcer para nada dar errado, né? Mas não para algo dar certo naquele momento chave. Planejamento não é você tentar identificar qual que é o investimento que vai me levar para onde eu quero. Você primeiro precisa saber o que você quer, quando você quer. Não vou cair na ladainha da matemática financeira apenas, mas se você não tem uma noção muito clara de quais são os seus grandes sonhos, aquilo que realmente te move, corre-se um risco. E aí eu vou agradecer muito a um grande professor que eu tive chamado Itamar Franco, que foi o nosso vice-presidente e presidente, quando houve aquela crise em Minas Gerais, que Minas Gerais chegou a falar de uma possibilidade de calote, que o dólar foi de 1 e alguma coisa para R$ 4. O que eu percebi naquela época foi que as pessoas que tinham dólar, em hipótese alguma, queriam vender. As pessoas que não tinham dólar queriam comprar e estavam pagando preços absurdos pela moeda que não tinham muito a ver com a realidade, mas era em função do pânico. Não adianta você escolher o bom investimento se você não sabe por quanto tempo você vai carregar esse investimento, se você não sabe quando você vai colher, por que você vai colher. Então, se você não tem uma boa motivação, o que vai acontecer é que você vai ser um grande acumulador daqueles que pode ter uma meta de chegar a 1 milhão, de repente você escolheu um produto adequado, você chega a 2, 3, 4 milhões, e quando você está em 4 vezes o resultado que você almejava, que era o de 1 milhão, você não vai querer realizar esse resultado, porque você acha que se você vender aquele ativo, você vai perder a oportunidade de crescer mais. A mesma coisa na perda, né? De repente você chegou no objetivo, mas não quer colher porque você acredita que vai continuar crescendo. O papel cai, em vez de você realizar o resultado, você vai continuar apostando de que você pode se recuperar em um certo momento e o seu plano vai acontecer. Então a gente faz o planejamento para quê? Para a pessoa saber exatamente quando vai se aposentar ou viver de renda, quando vai pagar um intercâmbio ou a faculdade do filho, quando vai fazer a próxima reforma da casa, quando vai mudar da cidade para o interior ou vice-versa. Quando a pessoa tem metas, ela tem um horizonte do esforço que ela tem que fazer para chegar lá. Normalmente o planejamento começa num cálculo de renda fixa. Então, ganhando 0,5% ao mês, qual que é o esforço a ser feito no longo prazo? Legal, tem uma noção. Quando a pessoa, além do planejamento, se envolve com o mercado, começa a aprender. Então eu vou assistir o Market Makers, eu vou ler um livro, eu vou começar a participar dos fóruns, eu vou tentar entender esse lance de análise técnica, mas eu quero uma coisa um pouco mais profunda, eu vou entender como é que os caras fazem análise fundamentalista. Tudo isso é para que a pessoa, num plano conservador, comece a fazer experiências de risco maior, dando passos um pouco mais ousados para tentar acelerar o resultado do seu plano. Só que pode dar certo, pode não dar certo. O conceito do risco, a questão é que quando vai chegando perto da data de realizar o seu projeto, você tem que migrar a sua carteira de um perfil arrojado para um agressivo. Eu acho que é o que boa parte do mercado que tem uma postura mais ativa tem dificuldade de fazer. Porque você fala, vou me aposentar quando chegar a 4 milhões de reais. Ele está conquistar 4 milhões e o Bitcoin está subindo 45% no ano, a bolsa está crescendo 30% no ano. Você joga para um pouquinho mais para frente, e para um pouquinho mais para frente. Chega uma hora que você está perdendo o que você já conquistou por ganância. Então o que a gente faz no planejamento é tirar a ganância, vamos colocar um planejamento estratégico em que 2 anos antes de um grande plano acontecer, a gente começa a se desfazer de uma carteira de renda variável, começa a comprar ou ações que pagam dividendos ou títulos de renda fixa que vão dar certeza que aquele plano vai acontecer.
Num planejamento macro, se a pessoa fala que quer se aposentar com um patrimônio de 3 milhões de reais, eu falo, bom, você quer se aposentar quando? Com 50 anos de idade? Vamos jogar isso para 60? Porque eu, Gustavo, gostaria de incluir no seu planejamento viagens, troca de carro, experiência que você nunca teve. Não é uma questão de indulgência, não é questão da pessoa poder postar alguma coisa nova no Instagram. Eu quero que a pessoa aprenda a realizar um sonho. Então vamos fazer uma viagem um ano que vem? Não é para a pessoa fazer algo que é um sonho meu, porque eu gosto de viajar. Quem me segue no Instagram sabe que eu amo viagem. Mas não quero vender o meu peixe para ele. Eu quero que a pessoa realize um projeto de curto prazo para entender o que é alcançar um sonho, o que é tirar o dinheiro para pagar esse sonho, o que é celebrar em família para falar, porra, viu que legal? Vamos partir para um próximo, porque você tem que trazer o time junto. Então tem um conjunto de estratégias no planejamento em que eu preciso habituar a pessoa a realizar sonhos de curto prazo para que ela tenha a disciplina e a motivação para realizar sonhos de médio prazo. E quando ela começa a realizar ações de médio prazo, tipo, porra, cara, meu filho foi estudar no exterior, pô, troquei meu carro para um padrão melhor, pô, fiz uma viagem que eu achei que eu nunca fosse fazer na vida, essa pessoa está conquistando a motivação e a disciplina necessária para conduzir um projeto de prazo mais longo. Aí caberia uma ressalva, né? Mas peraí, o cara queria se aposentar com 50. O planejador convenceu ele a se aposentar com 60. Não é o que ele queria. Pois é aí que entra uma frase que eu repito com muita frequência nas minhas redes, que é: os planos não foram feitos para dar certo. Você não tem que realizar o sonho ou o projeto como foi previsto num dado momento, porque ele foi previsto de maneira conservadora. Com o evoluir do tempo, você tem que aprender mais sobre investimentos, você tem que evoluir para produtos mais complexos, tem que aprender a administrar o risco para poder ter uma carteira mais inteligente, inclusive que funcione bem quando a Selic cair a níveis de 2%, 3% ao ano, como a gente teve no pós-pandemia. Então, eu não posso depender da renda fixa. Eu tenho que, talvez, aproveitar os períodos de alta na renda fixa para estudar a renda variável, entender porque as pessoas não estão comprando bolsa, não estão comprando fundo imobiliário, não estão comprando outros ativos, para me preparar para uma rampada de recuperação, porque a economia é cíclica. Então, eu começo no sonho da pessoa para explicar por que ela vai investir em renda variável.